bloco anterior, você viu quais são as atribuições do prefeito. Na continuação da série sobre eleições, você vai saber qual é o papel do vereador. Os vereadores fazem parte do poder legislativo, portanto fazem as leis. Mas que leis são essas? É só isso que eles fazem? Agora você vai entender um pouco mais sobre as atribuições desse personagem político que está mais perto da população. Nas ruas de todo o país, são muitas as dúvidas sobre o que os vereadores efetivamente fazem. Qual que é a atribuição do vereador? Também não sei. Porque não fazem nada para a cidade? Tu me pegou. Não sei nada sobre vereadores. Aí tu me pegou. O vereador eu não sei. Não faço a mínima ideia do que ele faz. Tem que fiscalizar, né? Fiscalizar o prefeito está fazendo, né? Tá saindo aí pelo município, né? Lutar pelo município, né? Pelo povo, né? As câmaras, cada uma em sua cidade, devem ser o local mais aberto à população. Ao mesmo tempo, este é o lugar onde são feitas as leis que organizam o município, seja na educação, na saúde, no esporte, nas finanças ou em qualquer outra área. A principal questão, por exemplo, por exemplo, o plano diretor da cidade, o uso adequado de cada região para determinadas atividades econômicas, né? O que é área residencial, o que é área comercial, o que é área compartilhada para fins residenciais e comerciais, ou área permitida, onde é permitida ação industrial, atividade industrial. Então, o legislador tem a função de criar as leis para organizar a vida municipal. Em uma cidade, o vereador também deve fiscalizar a atuação do Poder Executivo, prefeito e secretarias, especialmente em relação aos investimentos e gastos públicos. Mas o papel maior do vereador é realmente representar a população, justamente por ser o político mais perto do povo, aquele que representa uma localidade, um bairro ou então uma causa. Os vereadores funcionam realmente como voz de ressonância, mas também de crítica, né? De propor alternâncias de políticas públicas que não estejam coerentes muitas vezes com o prefeito. Feliciano Filho representou a causa animal dentro de um município por 2 anos antes de ser eleito deputado estadual. Tem que ouvir, eu acho que o papel do vereador é esse, né? Eu acho que o papel do vereador, o papel dele é uma interface entre a sociedade e o governo. E fiscalizar o máximo que ele puder e ele tem que levar o anseio popular para o legislativo. Os projetos de lei do vereador têm que se traduzir na vontade popular, senão não tem legitimidade nenhuma. Não adianta escolher simplesmente o discurso mais bonito. O que um vereador faz de dentro da Câmara Municipal tem limites. É possível brigar por melhorias, mas a execução disso depende de outros fatores, de outro poder. Hoje, Ana do Carmo ocupa um gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas ela foi vereadora por 4 mandatos e afirma que existem artimanhas para driblar algumas das restrições. Porque muitas vezes, mesmo o projeto sendo inconstitucional, se é um projeto bom, ele é inconstitucional porque é o executivo que tem que apresentar, mas você acaba mostrando e forçando o executivo a fazer. Mas o professor de Gestão de Políticas Públicas da USP lembra que para tudo há limites. Toda a legislação brasileira, na verdade, seja municipal, estadual ou federal, conta com uma limitação básica, que é assim, a constitucionalidade. Você não pode legislar contra a Constituição. Você também, a legislação municipal, ela precisa respeitar a legislação federal e a legislação estadual, podendo complementá-la em alguns casos, mas não podendo contrariá-la. Um detalhe do cargo, até mesmo nomes de ruas são mudados em sessões do Legislativo. Esse e outros trabalhos, como conceder medalhas e definir datas comemorativas, são feitos em períodos remunerados pela população, mas tem baixo ou nenhum impacto. O eleitor tem que ficar atento e observar o quanto os vereadores estão realmente propondo projetos de leis, né, importante para a sua cidade melhorar e oferecer uma qualidade de vida, né, mais adequada para os seus habitantes.
Nessa eleição, tem muita gente que vai votar pela primeira vez. A jornalista Flávia Souza tem as orientações para o momento exato do voto. Nas eleições municipais deste ano, a ordem de votação é primeiro para vereador e depois prefeito. O eleitor deve digitar os 5 números do vereador escolhido. Assim que aparecer a foto do candidato desejado, é só apertar o confirma. Caso tenha digitado o número errado, aperte corrige, digite novamente os números e confirma. Depois é vez de votar para prefeito, que é o mesmo processo, só que com 2 dígitos. O eleitor brasileiro ainda tem a possibilidade de treinar a sua votação num simulador disponível no site do TSE. Para mais informações sobre o Sistema Eletrônico de Votação Brasileiro, é só acessar o site tse.jus.br/urna eletrônica. Flávia Souza para a Rede Novo Tempo. Como você viu, o voto em branco é uma opção do eleitor, assim como ele pode anular o voto digitando um número errado. A consequência desses 2 tipos de votos é a mesma. Os detalhes com o Renato Donola. Nas eleições municipais de 2008, mais de 10 milhões de brasileiros votaram em branco ou nulo. Nos 2 casos, o voto não é considerado válido, portanto, não tem influência durante a apuração. Muita gente se confunde porque até 1996, os votos brancos ainda eram levados em conta para a formação das bancadas, mas isso já mudou. Portanto, você, eleitor, tem direito de votar em branco ou nulo, sem que isso interfira no resultado final da eleição. Renato Donola para a Rede Novo Tempo. Neste ano serão eleitos políticos para ocupar 68.558 cargos, considerando os postos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em todo o Brasil, são mais de 481 mil candidatos disputando o seu voto para ocupar alguma dessas vagas. Com tantas opções, 2 combinações de número a escolher, você pode optar por levar uma cola para votar. É permitido e o site do TSE até disponibiliza um modelo caso você se interesse por imprimir, preencher e levar. Mas o site do Tribunal Superior Eleitoral tem uma outra ferramenta que pode ser ainda mais útil, mas isso antes da votação. É o que nos mostra o jornalista Márcio Basso. Em 119 municípios do país, só há um candidato para prefeito, ou seja, ali todo mundo já sabe quem vai ganhar. Se você não faz parte de uma dessas cidades, atenção, o seu voto é muito importante. Não permita que ele seja vendido, não venda o seu voto, não troque o seu voto por uma cesta básica, por um favor, por uma ajuda, por um auxílio aqui, por um apoio ali. Não vale a pena. A decisão que você vai tomar amanhã, ela começa a contar amanhã como se fosse um relógio e ela termina dali a 4 anos. Portanto, são decisões que demoram para passar, são decisões que podem fazer muito bem para o seu município ou, claro, podem fazer muito mal para a sua cidade. Eu vou deixar uma dica aqui com vocês. Acesse o site divulgacande.tse.jus.br. O endereço está aparecendo aqui na tela, divulgacande2012.tse.jus.br. Ali você pode ver as propostas de cada um dos candidatos em todo o território brasileiro. Basta digitar a cidade e vão aparecer ali os candidatos a vereador e os candidatos também a prefeito. Gaste tempo com isso. Vale a pena, é uma decisão super importante, todo mundo ressalta isso, mas vale a pena a gente falar de novo. E uma última dica. As pesquisas de intenção de voto são importantes, têm o seu lugar, mas não permita que elas decidam em quem você vai votar. Não seja influenciado, tal candidato já está muito na frente, não vale a pena votar no outro. Não, a decisão começa amanhã, ela não começou. São apenas pesquisas. Tome decisões coerentes e pense que o seu voto, que aquilo que você fizer vai durar e pode contribuir para que o seu município seja melhor ou pior. Em dia de eleição, é bom tomar cuidado com a atitude para que não se caracterize crime eleitoral. Veja o que é permitido e o que é proibido com Paulo César de Oliveira. No dia da eleição, é proibido distribuir material de propaganda política, a prática de aliciamento, coação ou qualquer tipo de manifestação tendente a influenciar a vontade do eleitor. Também é crime a propaganda à boca de urna, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comícios e carreatas. Quem praticar estas coisas está sujeito a multa, detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade. Mas é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor em relação à preferência de seu candidato, partido ou coligação.
A lei autoriza, por exemplo, o uso de broches, adesivos e até bandeiras. Paulo César de Oliveira, para a Rede Novo Tempo. E agora a última parte do quadro É Seu Direito. Nessa edição sobre política do NT Vale Especial, nós vamos falar sobre a maior novidade dessas eleições, a Lei Ficha Limpa. Doutor, o que essa lei traz de benefício para o eleitor? Olha, a gente estava esperando mais dela do que está conseguindo na prática, mas é outra coisa que estamos engatinhando, estamos iniciando um processo, já houve uma evolução. É tanta gente com ficha suja no país que a Justiça Eleitoral não está dando conta de julgar. Eu acho que muita gente vai votar ainda no candidato sujo, né? E vai ver depois o que vai acontecer, se efetivamente ele vai poder assumir ou não. Há um prazo até a diplomação para que a justiça funcione, opere e cancele. Aqueles que perderem no tribunal, os seus votos são considerados nulos e imprestáveis. O voto nulo e voto em branco são imprestáveis, né? Não serve para ninguém. E eu acho que é um processo importante. Acho que na próxima eleição a gente já evolui um pouco mais. Esse crivo que você está falando e que eu acho que com muita oportunidade e acerto, ele já vai funcionar melhor no próximo processo eleitoral. Nesse ficou um pouco capenga ainda, meio complicado de ser exercido. Então, o TSE e o jeitinho brasileiro andou funcionando. O TSE tem feito uma campanha forte pelo voto limpo, né? É verdade. Todas as propagandas deles reforçam isso. Agora, a lei já não devia eliminar os candidatos ficha suja? Pois é, eu acho que vai eliminar, esse exercício vai acontecer com o tempo. E acho que vai ter o ficha limpa e o conta suja, né? Na próxima eleição vai ter conta suja também, para complicar ainda mais esse processo. Mas é um passo importante para a cidadania. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Nessa edição do NT Vale Especial sobre eleições. A gente faz agora um breve intervalo, mas na volta tem muito mais. Você vai ver qual é o perfil dos candidatos em todo o Brasil, o que se fazer se você precisar justificar a sua ausência na votação, e tem também a última reportagem da série especial sobre as eleições, mostrando como você pode definir o seu voto, e ainda tem a visão bíblica e religiosa sobre as eleições. A gente volta já.